Oi, meus queridos, para quem não me conhece, eu sou a Juliana, sou psicanalista e astróloga. A proposta do vídeo de hoje é continuar as nossas aulas sobre astrologia básica, para que enfim a gente possa fazer o nosso mergulho nas perfis de personalidade, que é a proposta desse canal aqui, a gente trazer uma olhada da psiquiatria com o apoio da astrologia. Não vou me estender muito na minha apresentação pessoal, mas vou deixar fixado aqui no primeiro comentário a forma de você me encontrar. Eu faço atendimento presencial online e no comentário aqui você vai encontrar os links de acesso para as minhas redes sociais, para conhecer um pouco mais do meu trabalho, dos meus cursos. Vamos direto ao que interessa. Agora a gente vai falar sobre Marte. Marte ele fica em média 50 dias em cada signo. A gente já falou sobre a expressão dele, então não vou me entrar nesse detalhe. Vamos direto para a apresentação dele por signo. O Marte em Áries. Bom, além de ter bastante energia, porque ele está na casa dele, né? Então tem coragem, tem iniciativa, tem uma grande dose de impulsividade nas ações. Então ele gosta de desafio. A pessoa que tem o Marte em Áries vai gostar do desafio, vai gostar de uma competição, vai gostar de demonstrar trabalho. Geralmente quer ser o número 1 em tudo aquilo que faz. Então tem uma determinação que quando está descontrolada é briga na certa. Ela é aquela pessoa que não vai fugir de uma briga, ela vai lutar até o final, seja pelo objetivo dela, seja porque foi desafiada, tá? Tem uma tendência para a dispersão, porque é muita, né, é muita oportunidade, é muita energia. E isso pode trazer um pouco de dificuldade de manter o foco, o interesse, o entusiasmo por muito tempo ou na mesma coisa. E para concluir as tarefas acaba sendo um pouco mais difícil, né? Ou para traçar um objetivo e correr atrás dele pode ser um pouco mais difícil. Tem muita energia, mas tem um pouco de dificuldade de direcionar essa energia. Então são pessoas que têm uma tendência de ser muito mais impulsivas, principalmente quando elas estão naquele momento de explosão de raiva, e aí que dessa forma a melhor apresentação, a melhor utilização desse Marte seria em alguma carreira ou alguma forma que ela possa extravasar essa energia de uma maneira bem objetiva. Por exemplo, uma carreira que esteja relacionada com esportes ou com questões militares, né? Ou se não for esse o foco profissional da pessoa, que a gente teria que olhar o mapa todo dela para saber, mas ela pode de repente extravasar essa energia nessa área. Vai praticar algum esporte, vai gastar essa energia, vai correr no parque, vai fazer alguma coisa. São extremamente teimosos, eles não deixam uma discussão por nada até que eles vençam essa discussão. E, além disso, eles precisam ser os melhores, tá? Em tudo aquilo que eles fazem. Porque quando esse Marte ele tá com um pouco de desafio, pode mostrar uma questão relacionada com a inferioridade que não vai permitir que outra pessoa seja melhor do que ele. O Marte retrógrado, independente do signo, ele é bem desafiador, porque toda a assertividade dele acaba sendo obstruída. Mas eu vou falar sobre os retrógrados mais lá na frente, tá? Então eu não vou me estender nesse tema aqui agora. Vamos seguir. O Marte em Touro. Ele se expressa de uma maneira meio retentiva e conservadora, com até uma convicção ali de que ele tem que ser mais determinado, e para ser determinado ele precisa ser mais conservador, precisa reter mais, conservar um pouco da energia, certo? Geralmente são pessoas bastante sensuais, né? Porque Marte tem essa questão relacionada com essa energia da sexualidade. São bastante afetuosos também, mas a excitação ali, quando é estimulada de uma maneira mais desequilibrada também, pode levar para raiva, para os descontroles na apresentação da raiva, que se torna uma ira até. Porque são pessoas que são energeticamente estáveis. E isso pode ser tanto para a demonstração da raiva, quanto de repente para uma estagnação dessa energia. Tipo, uma teimosia, uma procrastinação, uma possessividade com alguma coisa. Porque é uma energia muito grande, mas que ela está estagnada. Então, o Marte em Touro, ele vai trazer sim determinação, firmeza, capacidade para trabalhar. Eu gosto do Marte em signos de terra, porque ele vai trazer essa capacidade para você continuar sempre. E então, se esse Marte está bem equilibrado, pode trazer esse lado mais moderado para essa pessoa, mais obstinado. Agora, se ele está desequilibrado, pode gerar ali a questão
da teimosia, me fugiu a palavra, da inércia, não era essa a palavra, mas essa aí serve mesmo. Então ele indica ali um comportamento mais impulsivo no sentido da busca do prazer imediato, quando ele está em desequilíbrio também. O que pode gerar tanto relações violentas para defender o próprio bem, a própria conquista, quanto para a busca do prazer pessoal, da satisfação pessoal, da busca por dinheiro, por exemplo, ou da preservação dos próprios bens, e aí também tem relação com o dinheiro. Marte em Gêmeos. Geralmente, pessoas que têm o Marte em Gêmeos têm uma mente naturalmente estimulada, e os esforços físicos ajudam também a estimular isso. Então sempre vai ser uma pessoa que vai ter um engajamento muito grande, mas a gente tem que ter muito cuidado com o Marte em Gêmeos, tá? Se o Marte em Gêmeos, ele tá bem posicionado, ele tá bem trabalhado, pode ser uma pessoa que vai saber usar essa energia, que vai ter uma assertividade muito boa, que vai correr atrás daquilo que ela quer, que vai aceitar as mudanças, que vai propor mudanças, que vai ter uma vida amorosa, uma vida sexual com bastante experiências. Agora, se esse Marte está em desequilíbrio, pode ser uma pessoa que nunca vai estar satisfeito com a vida amorosa, sempre vai estar procurando o próximo, o lá na esquina, o outro, porque a assertividade dele tem muitos direcionamentos. Então pode sugerir uma pessoa que de repente tem uma vida amorosa, várias vidas amorosas ao mesmo tempo, uma dificuldade de tração objetiva, porque a assertividade dela também tá ali para várias coisas. Uma dificuldade de concentração, porque também a assertividade dela tá focada ali para várias coisas. Então, o trabalho pessoal dessa pessoa é saber definir prioridades para a vida. Marte em Gêmeos, ele tem que ser analisado com muito cuidado, porque se ele não estiver muito bem aspectado, ou essa pessoa não souber trabalhar muito bem, pode gerar uma crítica excessiva, uma pessoa que só critica, mas não produz, porque ele não tem a assertividade. Então ele vê defeitos, mas ele não produz, ele não oferece oportunidades. Pode ser uma pessoa que tenha grande talento na oratória, mas se essa pessoa não soube trabalhar, vira a mentira, o propagador, porque a assertividade está ali, focada em vários pontos diferentes. Então vira o propagador daquilo que não é necessariamente original. Seguindo. Marte em Câncer. Esse posicionamento vai expressar uma autoafirmação, vamos dizer assim, sabe? Um desejo de ser visto de uma maneira mais amorosa, mais emocional, mais apaixonada. Tudo que envolve Câncer, né? Câncer é assim. Então, geralmente, as pessoas com Marte em Câncer, eles vão ser bastante sutil na apresentação das suas assertividades. Eles vão ter habilidade para levar os projetos, até aqueles projetos mais difíceis de ser concluído até o fim. E por isso que eles acabam que não desistem até da vida amorosa, tá? Enfim, a pessoa com o Marte em Câncer, ela vai ser mais... o jeito de agir acaba sendo mais amável, mais acolhedor, mais cuidador, porque Câncer tem a ver com a nutrição, então essa pessoa vai nutrir a própria ação. É aquela pessoa que vai fazer frutificar as coisas, quando esse Marte está em equilíbrio. A assertividade dessa pessoa está em fazer frutificar, em fazer cuidar, em fazer tudo aquilo que aquela pessoa põe a mão, ela vai fazer aquilo crescer e aquilo se tornar forte. Porém, quando esse Marte está em desafio, é aquela pessoa que vai se ressentir de qualquer coisa. Tudo que acontece no ambiente, ela vai achar que foi direcionado para ela. E isso pode levar a uma expressão de raiva muito exagerada, porque ela vai fazer comentários agressivos, ela vai agredir, porque ela vai entender que o melhor ataque é a defesa, ou melhor, a melhor defesa é o ataque. Então, a assertividade de Câncer é muito passional, é muito emocional. Eles não esquecem de um ressentimento com muita facilidade. Eles guardam e ficam remoendo. É como se o direcionamento da atitude dessa pessoa, ela fica remoendo muito tempo. Então, tanto no sentido emocional, ela pode ficar remoendo muita coisa, revivendo muito o passado, e aquela discussão mental, sabe? Fica naquela discussão mental. Quanto o de não tomar uma atitude, porque ela fica muito no e se, mas e se, mas e se, e fica querendo buscar uma solidez que não existe nas coisas, e aí é o que trava a assertividade dessa pessoa. Seguindo,
Marte em Leão. Esse daí vai expressar sua autoafirmação, os seus desejos de um jeito bastante assertivo, tudo que é inspirado na confiança e na força de Leão. Então são pessoas que vai ter uma fantástica capacidade para organização, para liderança, mas tem que ter muito cuidado para não ser muito autoritário ou muito insistente para que as coisas aconteçam do jeito que ele quer que aconteça. Especialmente com quem é menos extrovertido que ele. É impressionante como quem tem Marte em Leão acaba subindo em cima daquele que não se expõe tanto. O Marte em Leão, ele vai gerar um aumento das emoções positivas, um grande amor pela vida, então vai ter ali um grande prazer de viver, um prazer de estar na companhia das pessoas, um prazer de fazer as pessoas felizes, um prazer de estar envolvido com pessoas alegres. Então a vida sexual dessa pessoa também pode ser cheia de energias positivas, de alegria, gratificante, uma coisa viva, uma coisa que tá, sabe? Mas o temperamento pode ser um pouco explosivo, mas do mesmo jeito que ela explode, ela esquece, ela perdoa, porque Leão tem esse lado da generosidade, né? Do mesmo jeito que tem a força, ele tem essa generosidade. Então são pessoas que têm reações explosivas, mas que acabou aquele momento ali, acabou, segue a vida, eles não guardam rancor, não são pessoas rancorosas, não são pessoas que carregam aquela mágoa ali por muito tempo. Agora, quando esse Marte ele está num aspecto ruim, pode sim gerar uma pessoa um pouco mais violenta, um pouco mais abusiva, né, um ditador mesmo, sabe? Ou né, se é um Marte retrógrado, por exemplo, ser vítima de um ditador, ser vítima de alguém que está sempre impondo ali a sua vontade, a sua necessidade em cima daquela pessoa. Marte em Leão, ele pode ser, ao mesmo tempo que ele pode ser muito generoso, muito acolhedor, muito querido, eu vou lutar por todo mundo, eu quero que todo mundo esteja bem, eu quero que todo mundo esteja alegre e feliz como eu estou, que todo mundo seja exuberante como eu sou, mas também pode ser aquele que se impõe sobre as outras pessoas quando esse Marte está em desequilíbrio, o verdadeiro ditador mesmo. O Marte em Virgem, esse posicionamento vai expressar uma autoafirmação dos desejos de um jeito bastante meticuloso e planejado. Eu também gosto bastante do Marte em Virgem quando ele está em bons aspectos. Então são pessoas que vão trabalhar, vão ter uma boa vontade, vão se sentir bem quando estão ajudando, quando tem essa oportunidade de fazer alguma coisa pelos outros e de organizar a vida dos outros. Então são pessoas que são capazes de manter o foco no mesmo trabalho por longos períodos, aquele trabalho mais metódico, sabe, mais rotineiro. Então são excelentes pessoas para trabalhar de uma maneira produtiva, né, em linha de produção, por exemplo. Mas eles têm uma habilidade muito grande, porque Virgem ele é meticuloso. Então o Marte em Virgem vai trazer essa meticulosidade para a ação, para a assertividade. Então pode ser alguém que tem muitas habilidades manuais, se esse Marte está bom. Então ele pode ter muitas habilidades manuais. Não é difícil da gente ver cirurgiões, por exemplo, que tenha o Marte em Virgem por conta dessa habilidade, né? Os movimentos finos, a gente vê em pessoas que têm um Marte em Virgem que está em bons aspectos. Então pode ter uma boa engenhosidade, tanto manual quanto mental, que pode levar essa pessoa para, de repente, para ter interesse na mecânica, na engenharia, ou também na área do cuidado da saúde. Agora, se esse Marte tá complicado, é aquela pessoa que não sai do lugar, que fica sempre revendo passo a passo. Aqui já acende um sinal de alerta para a gente ver questões do tipo de movimentos repetitivos, que a gente observa em alguns traços de personalidade, algumas características de comportamento que a gente vê, por exemplo, no autista. Enfim, eu não vou me estender porque não é o foco do momento, mas é uma coisa que a gente tem que observar quando esse Marte está em desequilíbrio, o comportamento repetitivo. O toque, por exemplo, né? Porque aquela assertividade daquela pessoa está muito presa no detalhe, e aí a pessoa não consegue sair daquilo e acaba vivendo aquele looping, tanto emocional, da autocobrança, da autopunição, de não sair da autoavaliação e de estar sempre encontrando um problema, sempre encontrando um defeito que precisa ser corrigido, e vai tanto para a questão emocional quanto para a questão manual, por exemplo, né? E aí tem que estar tudo funcionando muito bem direitinho, daí que a gente vê essa possibilidade de talvez desenvolver um toque, um comportamento repetitivo que a gente vê no autismo, tá? Por aí segue. Seguindo, Marte em Libra.
Bom, Marte em Libra vai expressar sua autoafirmação e os seus desejos de uma forma bastante social, de uma forma bastante cooperativa e também com muita elegância, porque Libra tem essa questão relacionada com a elegância. Então são pessoas que vão se relacionar direto e objetivamente com aquele que está ali ao redor, mas eles vão sim sentir uma necessidade de conquistar a afeição da outra pessoa, de conquistar a harmonia, de promover a harmonia, de promover a boa relação. A sexualidade também é muito boa para quem tem um Marte em Libra, porque ele traz ali um toque de suavidade, sabe? Um toque de buscar um momento, de um romantismo. Então, Libra tem muito dessa relação, não tem muita relação com a força, mas com a sedução, com o envolvimento. Então, por não ter muito dessa relação com a força, a questão da energia física para o Marte em Libra não vai rolar. Atividade física, por exemplo, para quem tem Marte em Libra, já é um pouco mais difícil, né? Então o foco pode estar, de repente, numa atividade física que expresse a elegância. A dança, por exemplo, a patinação artística, eu gosto muito de patins, então a patinação artística pode ser um exemplo, tá? Tudo aquilo que envolva a elegância numa expressão artística, tá? São aquelas pessoas que vão se apaixonar à primeira vista e é muito engraçado essa questão da paixão. Eles são bem assim amorosos e eles sofrem por amor e não necessariamente um amor platônico, mas é um amor novo a cada dia, porque é uma paixão nova a cada dia, né? Agora, quando esse Marte está em desequilíbrio, pode gerar pessoas ali que tem muito problema conjugal, que acaba se envolvendo em disputas e brigas, não necessariamente porque ele quer, mas que o parceiro acaba induzindo, porque pode ser que tenha aqui uma dificuldade de autoafirmação. Saber traçar limites, saber respeitar limites, saber falar o que quer e acaba que aceitando tudo que vão impondo para essa pessoa, como se ele estivesse ali preso, sabe? Ele está preso numa torre de marfim e é justamente assim que Marte se sente em Libra, porque Marte em Libra ele está exilado. Então, um Marte mais difícil em Libra pode ser bastante desafiador para essa pessoa, no sentido de saber estabelecer um limite dentro das relações e saber como que você se coloca dentro das relações. Saber falar não para o Marte retrógrado em Libra é uma tarefa assim, quase que impossível. Marte em Escorpião. Bom, ele também está em casa, então a autoafirmação e a expressão dos desejos sempre vai ser de uma maneira intensa. Geralmente, pessoas que têm um Marte em Escorpião, ele vai sentir as suas emoções sendo muito mais intensas quando envolve paixão, né? Paixão e Marte, imagina, um caldeirão em ebulição ali. Então, é extremamente importante que alguém com esse posicionamento encontre uma expressão de um relacionamento que seja gratificante e satisfatório ao mesmo tempo, porque é muita energia ali, sabe? E essa pessoa precisa saber extravasar essa energia. Então, pessoas que têm o Marte em Escorpião pode se tornar, por conta dessa energia, né, da ação meticulosa e da assertividade, parece que está sempre vendo alguma coisa que ninguém está vendo. Então pode trazer ali pessoas que têm habilidade para trabalhar com engenharia, com cálculos, por exemplo, né, contador também. Não é difícil da gente ver pessoas que têm o Marte em Escorpião, que de repente tem um trabalho mais diferenciado na questão do comércio, que trabalha com pedras preciosas, por exemplo, ou que de repente até trabalha em minas, né? Aí a gente teria que ver como é que está o Plutão também. Mas enfim, sempre vai ter um gosto por aquilo que não é muito notado, por aquilo que não está muito na superfície. Então são pessoas que vão gostar de viver as possibilidades que estão acima ou abaixo, né, o mais profundo, o mais intenso, por causa dessa relação plutoniana que tem com o Escorpião, de estar sempre profundamente envolvido com cada coisa. Agora, quando esse Marte está em mau aspecto, sempre vai induzir a paixões violentas, excessos da sexualidade, como bizarrices todas aí, você pode imaginar o que você quiser. Enfim, essa questão do Marte em Escorpião, quando ele está em desequilíbrio, ele pode trazer muito dessa questão da sexualidade que é muito mal interpretada ou muito mal aproveitada por aquela pessoa, porque Marte em Escorpião tem uma energia boa. Agora, quando ele está em mau aspecto, pode sugerir alguém assim que ainda
ainda não se abriu para a questão do autoconhecimento. Então, pessoa que se envolve em muita disputa, em muitas brigas, que está o tempo todo querendo se impor, querendo impor a sua vontade, sendo violento, manipulador, maquiavélico, tá? Que traz ali um espírito um pouco mais vingativo, ciumento, excessivamente ciumento. Então, é alguém que pode tanto estar promovendo esse tipo de violência, quanto sujeito a esse tipo de violência, se for um Marte retrógrado, por exemplo. Tá? Até mesmo uma violência mais voltada para a área da sexualidade. O Marte em Capricórnio. Bom, quem tem o Marte, eu gosto de Marte em Capricórnio, eu acho que ele funciona muito bem. São pessoas que vão expressar sua autoafirmação de uma maneira bastante dirigida, de uma maneira bastante focada. Então, geralmente, pessoas que têm o Marte em Escorpião se expressam de uma maneira cautelosa, porém sincera, com autoridade, porém uma ambição acentuada, uma ambição autodisciplinada, e não aquela ambição cega que só quer, sabe? Aquela pessoa que passa por cima de todo mundo. Eu acho meio difícil, assim, quando esse Marte em Capricórnio tá bom. Ter ambição é uma coisa importante. Uma pessoa que não tem ambição, ela perdeu a vontade de viver. Então, em momento algum, a gente vai abrir mão das ambições pessoais. E o Marte em Capricórnio, ele consegue fazer isso de uma maneira equilibrada. Ele traz muita resistência para a pessoa, para ela chegar lá no objetivo dela, mas nem tanto motivado pelos louros da conquista, sabe? Pelo confete. É uma pessoa que ela está muito mais motivada pela conquista pessoal, pela busca da estabilidade, pela busca da segurança, pela busca do respeito. Então, nesse sentido dessa busca pela ambição, o Marte em Capricórnio funciona muito bem. Na expressão da sexualidade, também ele funciona bem, porque ele é firme, ele é sólido, dentro daqueles limites impostos pela moral. Então, é uma pessoa que respeita, que dificilmente vai se expressar através daquele comportamento mais erótico, sabe? Mais irracional, assim, sabe? Dificilmente. São pessoas que têm um poder natural para a liderança, para lapidação do caráter, para força de caráter, para o controle de si mesmo. Então, é uma pessoa que vai agir com tenacidade, que vai buscar os seus objetivos, mas sempre pautado pela ética, sempre pautado pelo respeito. Agora, se esse Marte está complicadinho, claro que vai ter ali uma teimosia, uma obstinação fora do normal, uma arrogânciazinha também, sabe? Até uma irritação relacionada com aquela pessoa que ela acha que tem mais poder que ela. Então, dependendo da situação, pode relacionar com isso, ou até com disputas por poder, com disputas por vagas de cadeiras de superioridade, tá? Que pode causar até danos para si mesmo no sentido da moral, e claro que se reflete na carreira também. Deixa eu ver uma coisa, eu esqueci de falar de Marte em Sagitário, então vamos lá falar de Marte em Sagitário. Bom, Marte em Sagitário, a expressão pessoal dessa pessoa acaba sendo muito sem limite, né? O Marte em Sagitário, ele tem um problema sério com o limite, porque é onde a gente vê o sincericídio muito forte. No lado positivo, ele pode sugerir alguém que vai buscar aquilo que quer, os seus próprios objetivos, que, claro, vai gostar de viajar, que vai gostar de estudar, que vai gostar de conhecer todo esse lado que o Sagitário pode oferecer. Mas no lado mais difícil, quando esse Marte está em desequilíbrio, pode sugerir alguém que não tem foco, que não tem determinação, que não tem estabilidade e que não passa para as pessoas uma sensação de estabilidade e, consequentemente, acaba sendo uma pessoa que não passa a sensação de segurança. E a questão do respeito pessoal, né, do respeito moral, está relacionado com o quanto de segurança ética você consegue passar. E o Marte em Sagitário pode ter um pouco dessa dificuldade por conta do excesso de sinceridade, né, por conta do excesso de jovialidade. Então isso pode trazer a questão da inconsequência e da incoerência das atitudes do Marte, que está em maus aspectos. O lado desafiador também do Marte em Sagitário, principalmente se ele está retrógrado, eu já falei, eu vou falar mais disso lá na frente quando eu for explicar o que é o retrógrado, mas o lado mais difícil disso pode ser justamente aquele comportamento que é muito jovial, que é muito inconsequente, que não passa segurança,
que não passa estabilidade, pode ser o lado mais desafiador. Então pode ter também uma tendência de tanto de demonstrar essa jovialidade excessiva, quanto de repente querer ser o iluminador, aquela pessoa que tem uma obrigação de iluminar o caminho das outras e de ser o justiceiro e de querer defender os fracos e oprimidos o tempo todo e acabar tendo um ar muito professoral, de gostar de dar lição de moral. A gente vê também no Marte difícil em Sagitário, aquele comportamento muito... gente, hoje tá terrível para fugir as palavras. Mas aquela pessoa que é muito idealista, que tem um comportamento muito idealista, que é muito visceral no sentido de defender os próprios ideais, e acaba trazendo uma militância muito grande, só que isso de uma maneira muito exagerada, querendo enfiar a goela abaixo aquela militância que ele acha que é o certo. Então tem um lancezinho de achar que sabe mais, que é o mais inteligente, que é o mais capaz, deixa que eu faço. Esse é o lado mais difícil do Marte em Sagitário, quando ele está recebendo algum aspecto ruim. Vamos voltar agora lá para o Marte em Aquário. O Marte em Aquário, ele vai expressar sua autoafirmação, os seus desejos de um jeito bastante premeditado, a partir de um discurso social, tá? É como se ele tivesse... a ação dele é toda baseada naquilo que ele entende que o coletivo funciona melhor. Geralmente, as pessoas que têm o Marte em Aquário, eles vão sentir uma necessidade de independência muito grande e acabam que buscam uma mudança muito grande, e essa mudança ela pode ser às vezes até bastante acentuada por conta da regência de Urano ali em Aquário, né? Então aquele comportamento mais intempestivo de Aquário, para quem tem um Marte em Aquário, pode ser bastante, a rebeldia pode ser bastante acentuada, então pode ser bastante teimoso, pessoa que gasta muita energia de um jeito mais desequilibrado, havendo assim alguns momentos de muita atividade e outros momentos que a pessoa prefere viver aquela rotininha mesmo ali, e aí prefere se dar bem naquele pedacinho. Então é como se o direcionamento da ação dessa pessoa acaba ficando um pouco mais desequilibrado. O Marte em Aquário, ele vai combinar muito bem o espírito pioneiro de Aquário com o lado espírito pioneiro de Aquário, verdade, com a assertividade de Marte. Então isso pode acentuar muito essa questão do humanitarismo de Aquário. Isso quer dizer que isso acaba exaltando muito a vontade de ajudar, aquela motivação de analisar o comportamento do coletivo, analisar o sofrimento das pessoas e saber como que eu posso me posicionar, como que eu posso ajudar. Então, a pessoa que a ação dela ela vai estar muito voltada para o coletivo e não necessariamente para a busca pessoal. Então, são pessoas que podem ter uma originalidade muito grande, que pode se expressar, às vezes, até de uma maneira mais política, científica também, ou até uma excentricidade, sabe? Uma coisa assim muito fora do padrão, muito fora do comum, muito fora da realidade. E esse é um Marte que ele acaba trazendo muito mais movimentos intelectuais do que físico. Então a atividade mental do Aquário em elemento ar acaba ficando muito mais enaltecida com esse Marte. Agora, se esse Marte está também em aspectos difíceis, o que vai rolar? A rebeldia de uma maneira exagerada, a independência de uma maneira exagerada ao ponto da pessoa não conseguir formar laços, ao ponto da pessoa fazer rompimentos bruscos e não dar satisfação para ninguém tá sabendo o que está acontecendo, por que ela mudou, por que ela foi embora, não ligou, entendeu? E também pode trazer um outro ponto, assim, como uma pessoa que busca muito a liberdade, muito a excentricidade, a atitude dela pode fazer com que ela, de repente, ela se envolva em situações de perigo, de acidentes, por exemplo, porque ela vai estar sempre querendo fazer aquilo que é diferente, vou pular de paraquedas e paraquedas não abre, uma coisa muito louca assim. O Marte em Peixes, bom, essa é uma pessoa que vai ter a expressão da autoafirmação e dos desejos dela de uma forma mais indireta, de uma forma mais secreta, às vezes até oculta mesmo. Dificilmente ela vai saber direcionar para a ação ou deixar que as pessoas saibam do direcionamento da ação dela. Então são pessoas que vão ser muito
sensuais, muito apaixonadas, que vão gostar do envolvimento romântico, que vão fazer qualquer sacrifício em nome do amor, mas que muitas vezes elas vão sacrificar o amor por conta de não saber direcionar a prioridade das coisas. Então acaba que perde oportunidades, perde oportunidades românticas e oportunidades em relação à vocação também, justamente por conta de não saber direcionar. Tem muita imaginação, tem uma criatividade muito grande, mas a energia física aqui também não é legal. Imagina, um fósforo num pote de água. Não vai rolar energia física desde que essa pessoa saiba trabalhar a energia. Então, trabalhos artísticos, vai pintar quadro, vai dançar, vai fazer teatro, tá? Vai fazer qualquer coisa. Quando esse Marte está em dificuldades, aspectos ruins, retrógrado, são pessoas que vão ter probabilidade de se envolver em coisas clandestinas, negócios escusos, atividades ilícitas, fraudes, máfia. Pode expor essa pessoa também para sofrer com tudo isso, tá? Com sequestro, com traição, com roubo. Se esse Marte estiver na casa 12, por exemplo, né, e for regente do ascendente, por exemplo, é uma pessoa que pode ter uma tendência para criminalidade ou ser vítima de más influências. Então, ela pode sofrer com acidentes com água, por exemplo, né, com álcool, por exemplo, fugir para esse universo do entorpecimento também. Certo, pessoas? É isso. A gente se vê no próximo. Tchau!